Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos elevar o nosso pensamento e aproveitar a oportunidade de hoje para agradecer a Deus, nosso amado Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por todas as oportunidades nos oferecidas de evolução, de podermos dar um passo a mais rumo ao nosso melhoramento. Agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos hoje reunidos entre irmãos e amigos para mais uma vez buscar o conhecimento, o aprendizado, para que possamos, através desse conhecimento, poder buscar auxiliar a todos aqueles nossos irmãos necessitados, a todos aqueles que nos chegarem, da melhor forma possível. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos nossos mentores e guias, pelo amparo, pela proteção. E agradecemos a espiritualidade, a todos aqueles irmãos da espiritualidade que estão conosco nesse momento e estão aqui assim como nós para aprender, que sejam todos bem-vindos, que busquem também, assim como nós, colocar em prática o que aqui aprendemos. E na certeza do amparo maior, damos início à nossa noite de estudos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Lembrando para quem está chegando pela primeira vez, nós aqui estudamos a filosofia espírita. Nós fizemos ela através das 5 obras básicas e agora nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, que é meia hora de estudos desse conteúdo e meia hora do Evangelho segundo o Espiritismo. Independente de qualquer religião que cada um de nós siga, é uma filosofia que serve a todas as religiões, né? Independente do segmento ou não de cada um, mesmo que não siga religião alguma. Esses ensinamentos visam, em primeiro lugar, o automelhoramento, né? O melhoramento íntimo de cada um, explicando de uma forma científica também como se dá o mundo, o contato entre o mundo nosso físico e o espiritual, o intercâmbio, né? De onde viemos, por que estamos aqui e para onde voltaremos, visto que cada um de nós um dia retorna, ninguém fica para sempre nesse mundo físico, é uma escola apenas, né? O banheiro fica aqui na primeira porta à esquerda, na entrada dessa aqui. As perguntas podem ser feitas a qualquer momento, independente da questão que está sendo abordada. Se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem aproveitar e perguntar, ou referente ao conteúdo que a gente está lendo, pode ser feito a qualquer momento. É uma conversa, é um estudo, né? Não é palestra, não é um conteúdo onde você só escuta, você pode interagir, colaborar com a tua visão de mundo, né? Com as tuas experiências, e pode ser interrompido então a qualquer momento para se fazer perguntas. A gente tem esses folhetinhos também que podem ser levados para casa. Eles têm vários assuntos do conteúdo espírita, não precisam ser devolvidos, vocês podem levar para ler em casa também. Então a gente está seguindo o Evangelho, a gente começou ele no começo e vai seguindo ele até concluir. E agora a gente chegou a gente acabou de ler a Aliança da Ciência e da Religião. Estamos agora em Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Nós só vamos dividir com vocês uma mensagem que chegou então, como é de costume no nosso encontro, uma mensagem que chegou nos nossos dias de estudos, e essa mensagem chegou então
no dia 15/12 de 2021, pela médium Marciele, e a mensagem diz: não tenha medo, não temas, siga firme no propósito de ajudar o próximo. A espiritualidade maior está auxiliando e protegendo você. O caminho está correto, siga sempre em frente, Deus está protegendo você. Frei Lúcio. Instruções dos Espíritos. A Era Nova. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Então, pessoal, iniciando para não se perder pelo conteúdo mais extenso aqui, a gente sabe que de determinadas épocas vem alguém em missão na Terra para trazer alguma luz sobre a espiritualidade, né? Então a gente já foi um planeta primitivo, um planeta das eras primitivas. Então tudo que aconteceu a respeito dos ensinos da espiritualidade foi uma coisa gradativa, não foi lá desde os primórdios, né? Então o povo e o que habitava a Terra na época, o planeta, ele teria que estar num momento propício para cada ensinamento, né? Não adiantava querer vir trazer um ensinamento muito evoluído, muito adiantado, porque o povo ainda, a sua inteligência ainda não estava pronta para isso, né? Então a gente viu que teve 3 revelações. A primeira foi no período de Moisés, a segunda de Jesus e a terceira a do Evangelho do Espiritismo, com os ensinamentos de Allan Kardec, com os 5 livros básicos e mais as obras que ele fez nas revistas espíritas, né? Então cada uma delas veio trazer em seu momento adequado os ensinamentos sobre a espiritualidade, né? Na época de Moisés, a primeira revelação, o povo ainda era um povo mais bruto, mais da guerra, mais não tinha ainda a inteligência o suficiente. Então o ensinamento era feito de uma forma. Depois, na época de Jesus, ele veio fazer um outro ensinamento, ensinando que o Deus que lá no começo foi pregado de uma forma, aquele Deus mais punitivo, mais cruel, o Deus da guerra que era o Deus dos hebreus, de um povo só, na verdade não era isso, era só uma semente a ser semeada, para que se espalhasse pelo mundo todo. Então Jesus veio pregar então que o Deus era o Deus da paz, o Deus do perdão, o Deus da caridade, e que era um Deus de todos e não de um povo único. Mas para que isso se concluísse ao longo do tempo, era necessário o período necessário para que esses ensinamentos se espalhassem e o povo tivesse a inteligência adequada para receber esses ensinamentos, né? E na época de Jesus, então, ele disse que nem tudo estava sendo revelado naquela época, mesmo na época de Jesus, que foi a segunda revelação, e que mais tarde viria o Espírito de verdade e revelaria aquilo que ainda não podia ser revelado por ele na época. E mais tarde veio então a terceira revelação, pelas pesquisas feitas por Allan Kardec com o plano espiritual, e o Espírito que mais colaborou e que foi, dá para se dizer assim, um espírito protetor das pesquisas e do trabalho de Allan Kardec, foi o espírito que se identificou como espírito de verdade. A gente só vai vendo ao longo do Evangelho, ele tem alguns textos aqui, né? Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os conteúdos da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sentido. Então compreendida.
Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento, no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia, então, a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. Então, a gente já viu também que, embora eles já tivessem um adiantamento nas ciências, né, e nas artes, moralmente ainda não tinham esse adiantamento. Então, por isso que era necessário serem transmitidos os ensinamentos religiosos daquela forma que foram transmitidos na época. Então, se você lê o livro, a Bíblia, o livro do Velho Testamento, né, você vai até tomar um choque assim, com o desenho que eles tinham de Deus sobre a criação. Mas isso era tudo porque era necessário na época, porque estava recém sendo doutrinado esses povos, né, que eram povos mais selvagens, como aqui mesmo está dizendo, e que precisavam desse ensinamento dessa forma. Eles não entenderiam de outra, né? Porque pela época eles ainda não estavam adiantados moralmente para isso. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Então, os ensinamentos de Cristo, nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, foram pegos os ensinamentos morais de Cristo, porque esses ensinamentos eles estão contidos em todas as religiões, independente da religião, né? Seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela a religião dos crentes, ela sempre vai trazer a moral de Cristo. Nessas não há contradições, né? Então eles pegaram os ensinamentos morais deles e fizeram então as perguntas aos espíritos de cada passagem do Novo Testamento, aonde há às vezes uma interpretação diferente, né? Então são interpretações diferentes de cada religião interpreta a seu modo. Eles então perguntaram aos espíritos, fizeram as perguntas nessa passagem o que queria dizer esses ensinamentos. E eles então deram, os espíritos mais elevados, as explicações dessas passagens. São chegados tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realize os progressos que estes nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam para atingirem a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhe dá a chave da vida futura
e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. O Espírito Israelista, Mulhouse, 1861. Então esse ensinamento foi dado por um espírito, né? É um espírito israelita, em 1861, quando se estava desenvolvendo então as pesquisas por Kardec, através dos livros e das pesquisas que ele fazia para edição das 5 obras básicas, né? Então, quando chegarem os tempos, a gente sempre diz, essa evolução é gradual, ela não é de um dia para a noite, né? A obra espírita é muito recente, né? Ela tem praticamente 70 anos, então ela está recém no começo. Com o tempo, todas as religiões elas vão se adequando à filosofia espírita, né? Porque ela não desqualifica os ensinamentos morais de Jesus, muito pelo contrário, ela vem exemplificando e ensinando cada passagem, e ela dá a chave, as respostas às quais as outras religiões ainda têm dúvidas sobre algumas passagens, né? Então, se elas não se adequarem a esses ensinamentos, essas dúvidas vão continuar, não vai ter uma explicação para isso, né? E essa juventude que está vindo hoje, é uma juventude muito questionadora e muito atualizada com a ciência. Então, automaticamente, elas não vão crer numa fé que não é uma fé racional, uma fé que elas possam entender e que esteja em linha juntamente com a ciência, né? Então, a partir do momento que a fé é racional e ela anda em linha com a ciência, ela fica uma fé melhor e mais preparada, né, para que essa juventude que está vindo agora possa aceitá-la. Do contrário, essas religiões vão ficando ultrapassadas, né? A gente já viu que tem algumas religiões que se negam ao progresso e negam até coisas científicas que a ciência já descobriu que não foi daquela maneira. Mas eles ainda insistem em ensinar aos seus fiéis, aos seus discípulos, seus seguidores, de que foi daquela forma lá, como está na Bíblia lá do Evangelho do Velho Testamento ainda, né? Então fica meio difícil, né? Daí você vai ensinar isso para uma criança hoje, com toda a tecnologia que ela tem, toda a compreensão que ela tem, né? Hoje, com 10 anos de idade, ela já tem uma inteligência aí que a gente nem com 15 ainda não tinha. Então vai ser muito difícil. Então eles vão ter que se adequando aos poucos a isso, né? Embora tem pessoas que ainda não estão preparadas para isso e vão preferir não seguir isso, não ir atrás e não aprender sobre isso, mas aqueles que já estão com a mente mais aberta, automaticamente podem pegar esses ensinamentos, não precisa parar de seguir a sua religião, né? Só adequem esses ensinamentos à sua religião. E vão encontrar muitas vezes respostas e dúvidas para questionamentos que não encontravam explicações antes. Tem alguns que continuam, né? Que a mulher é da costela de Adão. Tem gente que É muito engraçado eu ouvir esse tipo de comentário. É isso que vai ficando ultrapassado, né? Essas coisinhas, né? O mundo foi feito em 7 dias. São formas alegóricas que as pessoas não entendiam e começavam a interpretar de outras formas, né? E foi isso que, durante o Evangelho segundo o Espiritismo, foram perguntadas essas perguntas aos espíritos e eles responderam, né? Essas dúvidas a respeito de tudo isso. E não tem como, hoje em dia, as pessoas aceitarem, né? Dessa forma, né? De que o homem é descendente de Adão e Eva, que foi feito Adão depois da costela, foi feito a Eva e tiveram os 2 filhos e assim vai, toda aquela história, né? É uma alegoria, mas não é porque não se encontrava uma explicação, foram criadas alegorias, né, para tentar chegar a um entendimento, mas isso já está ultrapassado. Mas, por incrível que pareça, ainda hoje tem religiões que pregam cegamente isso e querem que todo mundo aceite, e aqueles que não aceitam não estão
adequados a seguirem as suas religiões, né? Então, ou elas vão ter que, aos poucos, se adequarem a esses ensinamentos, e que não vai trazer nenhum prejuízo, né? Mas tem que haver uma abertura, né? E essa abertura se dá com a juventude que está vindo agora. Essa juventude, elas vão vindo com a mente aberta para aceitarem esses aprendizados e para que isso, aos poucos, seja incorporado em todas as religiões cristãs, né? Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Então, a gente viu também que Jesus veio e deixou seus ensinamentos, né? De caridade, de perdão, do Deus do amor. Mas esses ensinamentos, ao longo do tempo, desses 2000 e poucos anos, eles foram deturpados pelo homem. Porque cada espírito que vem em missão, ele traz a verdade, e as distorções que são feitas pelo homem, né? Como uma forma de manipular os outros, fazer com que eles sigam esses ensinamentos. Então eles acabam distorcendo esses ensinamentos, né? E com o ensinamento de Cristo não foi diferente. A gente viu na época ali das Inquisições, né? A própria igreja que se intitulou e que pegou os ensinamentos de Cristo foi criada na época, depois de várias perseguições aos cristãos, aos seguidores dos ensinamentos originais de Cristo, né? 200 e poucos anos depois, que eles viram que quanto mais eles perseguiam, mais as pessoas se convertiam a esses ensinamentos. Então, esses mesmos se apoderaram dessa religião, desse ensinamento, e criaram a religião, que é a religião cristã romana, né? Mas, em virtude de terem criado essa religião como uma forma também de comandar o povo que eles não conseguiam controlar, eles conseguiram então criar essa religião baseada nesses ensinamentos, mas houve uma distorção dos ensinamentos. E em determinados períodos houve então inquisições, onde pessoas que tinham mediunidades eram mortas nas fogueiras, né? Então, fazendo justamente o contrário do que Jesus tinha ensinado. E era necessário então que viesse uma época em que isso fosse sanado. E que o verdadeiro ensinamento novamente de Jesus fosse recuperado. E isso então veio com a terceira revelação do Espiritismo, onde foi então ensinado novamente sobre as distorções que foram feitas dos seus ensinamentos, e a partir dali então o que cada ensinamento da época ali que ele deixou, que foi deixado no Novo Testamento, que foram escritos por outras pessoas, né? Quase 200 anos depois do desencarne de Jesus, mas ele sabia que haveriam essas distorções, que haveria a necessidade desses holocaustos, de tudo isso, desse confronto, né, entre a época ali das cruzadas, né, tudo isso para propagar e continuar os seus ensinamentos. Ele sabia que tudo isso era necessário, assim como ele sabia que era necessário que ele se desse em sacrifício, que fosse morto na cruz, para que todos eles lembrassem dele. Porque se ele simplesmente passasse e ensinasse a sua moral evangélica e morresse velhinho, esquecido de repente, em algum lugar, não teria o mesmo efeito, né, desse sacrifício e desse exemplo de perdão e de entrega que ele fez
ao se permitir ser preso, permitir ser julgado e permitir ser crucificado. Era isso que traria a lembrança dele até hoje, para que ele fosse lembrado. E eles sabiam que toda essa trajetória, desde da época ali das Inquisições, de todas as cruzadas, de tudo que se passou em nome de Jesus, e muitas vezes fazendo coisas que não eram pregadas por Jesus, eram contrárias aos seus ensinamentos, que haveria um dia em que isso seria necessário vir a terceira revelação para trazer de novo os seus ensinamentos originais e ensinar mais ainda sobre aquilo que ele não podia ensinar na época, que é o Espiritismo, que ensina como funciona todas essas dúvidas que a gente tinha sobre as manifestações mediúnicas, né? Que isso aí sempre existiu em todas as épocas, inclusive antes da vinda de Jesus. As manifestações entre o mundo espiritual e o mundo físico, ensinando de onde viemos, para onde vamos, como funciona o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual. Porque se nós sabemos, em cada religião que nós estamos numa religião, independente da religião que temos, que nós vamos desencarnar, nós haveremos de ir para um lugar. Uns ensinam que é o céu, outros ensinam que é céu e inferno, outros ensinam de outra forma. E o Espiritismo veio trazer, então, uma explicação dada por eles que estão já do outro lado, que é os espíritos.